A Batalha de Filipos foi uma das batalhas mais decisivas da Guerra Civil Romana. Nesse confronto, Otaviano e Marco Antônio tiveram que unir suas forças para enfrentar os principais conspiradores do assassinato de Júlio César. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Após triunfar de forma brilhante nas batalhas do Fórum dos Galos e de Mutina, o jovem Otaviano se sentia no topo do mundo. E é fácil de entender o porquê. Jovem, herdeiro de César e vitorioso, tudo parecia possível para ele. Porém, pouco tempo depois da batalha, seu estado de euforia acabou, sendo substituído por uma raiva imensa. Isso ocorreu porque o Senado romano, que tinha pedido a ajuda de Otaviano, acreditou que Bruto tinha sido muito mais importante que ele nas batalhas contra Antônio, e por isso deram recompensas bem mais significativas para Bruto, com o Senado pensando seriamente em entregar o comando das legiões consulares para ele. Contrariado e se sentindo desprestigiado por Roma, Otaviano decidiu então enviar uma resposta poderosa, resolvendo permanecer no Vale do Pó, além de se recusar a ajudar qualquer nova ofensiva contra Antônio. Depois disso, em julho, uma embaixada de centuriões enviada por Otaviano entrou em Roma e exigiu o consulado deixado vago por Ício e Pansa, e também que o decreto que declarava Antônio um inimigo público fosse rescindido, mas, para sua infelicidade, isso foi recusado. Cansado dessas ações rasteiras da alta cúpula romana, Otaviano decidiu agir e marchou sobre a cidade com 8 legiões. A república estava muito enfraquecida de forma militar, então Otaviano não teve grandes dificuldades. Então, após mais uma vitória histórica, no dia 19 de agosto do ano 43 a.C., ele conseguiu o cargo máximo da república, sendo eleito cônsul, com seu parente Quinto Pédio ficando com o cargo de cocônsul. Mas os jogos de poder não paravam nunca em Roma, e enquanto Otaviano celebrava, Marco Antônio formou uma aliança com Marco Emílio Lépido, que era outro antigo aliado de Júlio César, tornando ele mais poderoso do que nunca. Otaviano sabia que seu poder estaria ameaçado por essa aliança, então decidiu tomar uma decisão estratégica. Ele resolveu se juntar aos seus inimigos mortais, Antônio e Lépido, para que todos os partidários e soldados de Júlio César ficassem do mesmo lado, pelo menos por enquanto. Eles declararam um triunvirato, um conselho de 3 magistrados supremos para restaurar o Estado, sendo efetivamente uma ditadura conjunta. Após tudo ter sido acordado em uma reunião perto de Bolonha em outubro de 43, Otaviano, Antônio e Lépido formaram o segundo triunvirato, com seus poderes sendo oficializados pelo Senado em 27 de novembro do mesmo ano. Essa atribuição explícita de poderes especiais com duração de 5 anos foi então legalizada por lei aprovada pela plebe, ao contrário do primeiro triunvirato não oficial, formado por Pompeu, Júlio César e Marco Licínio Crasso. Os triunviros então iniciaram as proscrições, nas quais entre 130 e 300 senadores e outras 2.000 autoridades foram marcados como bandidos, traidores e inimigos da República, possibilitando que todos eles fossem perseguidos. Além disso, muitos daqueles que resistiram foram depois executados. Vale ressaltar que esse decreto emitido pelo triunvirato foi motivado em parte pela necessidade de arrecadar dinheiro para pagar os salários de suas tropas para o próximo conflito contra os assassinos de César, nesse caso Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino. E essa afirmação pode ser corroborada pelo fato de que as recompensas pela prisão ou morte dos novos inimigos do Estado incentivaram os romanos a capturar os proscritos. Ação essa que era ótima tanto para o triunvirato quanto para os caçadores de recompensas, pois os governantes podiam ficar com os bens e as propriedades dos presos, e aqueles que entregavam os novos inimigos de Roma ganhavam um belo dinheiro, até porque qualquer um poderia matar um homem proscrito, e se trouxesse a sua cabeça decepada às autoridades, ele seria recompensado com uma parte da propriedade da vítima. Alguns dos proscritos conseguiram escapar para o exterior, mas centenas morreram nesse período sombrio da história romana. Esse momento de Roma foi tão brutal que, após os eventos, cada um dos membros do segundo triunvirato tentou transferir a culpa para seus aliados.
No entanto, muitos ficaram chocados com o fato de o jovem Otaviano ter tantos inimigos que queria matar. Nos anos que se seguiram, Otaviano passou a ter uma reputação de crueldade excessiva. Em 1º de janeiro de 42 a.C., o Senado reconheceu postumamente Júlio César como uma divindade do Estado romano. Era a consagração máxima do ambicioso César, que na morte ganhou o direito de ser adorado para sempre. Mas quem também se beneficiou muito disso foi Otaviano, que conseguiu ganhar a boa vontade e a admiração de muitas pessoas relevantes da sociedade romana, por enfatizar que era herdeiro direto de um deus, sendo ele mesmo o filho de uma divindade. Mas após esse evento era hora de voltar para a guerra, pois muitos dos assassinos de César ainda estavam livres e conspiravam contra Otaviano. Por isso, Marco Antônio e Otaviano enviaram 28 legiões pelo mar para enfrentar os exércitos de Bruto e Cássio, que construíram a sua base de poder na Grécia. Em outubro de 42, os dois exércitos se aproximaram de Filipos, uma cidade da Macedônia. O primeiro exército pertencia a Bruto e Cássio, que chegaram do sudeste. Um pouco mais tarde, Marco Antônio e Otaviano chegaram do oeste, desejando vingar o assassinato de César. Todos queriam lutar, mas, curiosamente, o primeiro grande desafio que as tropas enfrentaram não foi bélico, mas sim logístico. As tropas de Bruto e Cássio utilizaram Neápolis como base de abastecimento, situação essa que obrigava os responsáveis pelo abastecimento a cruzar montanhas para levar sua comida ao campo de batalha. Enquanto isso, as tropas de Otaviano e Marco Antônio estavam usando Anfípolis, que era ainda mais distante, tornando a situação logística deles péssima. Já que Bruto e Cássio ocuparam as melhores posições em duas pequenas colinas ao oeste de Filipos, Marco Antônio tentou contornar Filipos construindo uma ponte através dos pântanos ao sul da cidade. Se tivesse conseguido, ele teria cortado a linha de comunicação dos seus inimigos. Mas Cássio descobriu e construiu uma barragem transversal. Enquanto seu oponente estava ocupado, Marco Antônio ordenou inesperadamente que seus homens atacassem o acampamento de Cássio. Eles tiveram muito sucesso, e Cássio, acreditando que tudo estava perdido, cometeu suicídio antes de saber que Bruto havia derrotado ao mesmo tempo o exército de Otaviano e também capturado o acampamento inimigo. Em outras palavras, ambos os lados obtiveram uma vitória e sofreram uma derrota. Bruto lamentou profundamente a morte de Cássio, chamando ele de o último dos romanos. Porém, evitou um funeral público, temendo seus efeitos negativos sobre a moral do exército. A pilhagem prematura e a coleta de tesouros pelas forças de avanço de Bruto permitiu que as tropas de Otaviano reformassem sua linha. Nas 3 semanas seguintes, Antônio foi capaz de avançar lentamente suas forças ao sul do exército de Bruto, fortificando uma colina perto do antigo acampamento de Cássio, que havia sido deixado desprotegido por Bruto. Para evitar ser flanqueado, Bruto foi obrigado a estender a sua linha para o sul e depois para o leste, paralelamente à Via Egnatia, construindo vários postos fortificados. Enquanto ainda mantinha o terreno elevado, ele queria manter o plano original de evitar um confronto aberto e esperar que sua superioridade naval desgastasse o inimigo. Vale destacar que foi esse o plano de Bruto desde o começo, com a sua estratégia visando basicamente obter uma boa posição defensiva e então usar sua superioridade naval para bloquear as comunicações dos triunviros, com a sua base de abastecimento na Itália. Porém, ele decidiu mudar de estratégia. A realidade é que Bruto não tinha opção a não ser lutar, porque toda sua posição agora corria o risco de ficar isolada e insustentável. Se os triunviros pudessem continuar estendendo suas linhas desimpedidas para o leste, eles acabariam cortando sua rota de abastecimento para Neápolis e assim o prenderiam contra as montanhas. Se isso acontecesse, ou Bruto morreria de fome, ou ele seria forçado a recuar levando todo o seu exército pela perigosa trilha do norte que o levaria a Filipos. Então, sem mais opções, era hora do tudo ou nada. Mas o que nenhum dos lados poderia saber é que a batalha que iria se desenrolar seria uma carnificina imensa, pois boa parte da luta foi um combate corpo a corpo entre os dois exércitos de veteranos bem treinados. Armas de longo alcance como flechas ou dardos foram amplamente ignoradas,
Em vez disso, os soldados se reuniram em fileiras sólidas e lutaram cara a cara com as suas espadas. De acordo com Cássio Dio, os dois lados tiveram pouca necessidade de usar armas como dardos ou catapultas, com as tropas não recorrendo a manobras e táticas usuais de batalha, mas sim avançando imediatamente para o combate corpo a corpo, procurando quebrar as fileiras um do outro. De acordo com Plutarco, Bruto levou a melhor na luta no extremo oeste de sua linha e pressionou fortemente a ala esquerda dos triunviros, que cedeu e recuou, sendo acossada pela cavalaria republicana, que buscava explorar a vantagem quando viu o inimigo em desordem. Mas, para a infelicidade de Bruto, o flanco leste de sua linha tinha números inferiores, porque havia sido estendido para evitar ser flanqueado. Isso significava que as legiões de Bruto haviam sido reduzidas demais no centro e estavam tão fracas ali que não conseguiram resistir ao ataque inicial dos triunviros. Rompendo essa posição do inimigo, Marco Antônio e Otaviano viraram para a esquerda para pegar Bruto pelo flanco e pela retaguarda. O historiador Apiano fala das legiões dos triunviros tendo empurrado para trás a linha do inimigo, como se estivesse contornando uma máquina muito pesada. As legiões de Bruto foram rechaçadas e começaram a ceder terreno mais rapidamente. A segunda e terceira linhas de reserva na retaguarda não conseguiram acompanhar a retirada e todas as três linhas se renderam. Os soldados de Otaviano conseguiram capturar os portões do acampamento de Bruto antes que o exército em derrota pudesse alcançar essa posição defensiva. O exército de Bruto não pôde se reagrupar, o que completou a vitória dos triunviros. Bruto conseguiu recuar para as colinas próximas com o equivalente a apenas 4 legiões. Vendo que a rendição e a captura eram inevitáveis, Bruto cometeu suicídio. Depois das duas grandes batalhas em Filipos, as tropas de Otaviano e Antônio puderam comemorar sua grande vitória. Marco Antônio mais tarde usou os exemplos dessas batalhas como um meio de menosprezar Otaviano, já que ambas as batalhas foram vencidas de forma decisiva com o uso das forças de Antônio. Além de reivindicar a responsabilidade por ambas as vitórias, Antônio rotulou Otaviano de covarde por entregar o seu controle militar a Marco Vipsânio Agripa. Fora tudo isso, ainda é relevante falar que, para os próprios romanos, a maior parte do crédito desse triunfo era de Antônio. Muitos estavam enxergando Antônio, além de ser um grande líder militar, também como sendo um homem honrado e digno, já que ele tratou os aristocratas capturados e os restos mortais dos derrotados com o devido respeito. Mas, apesar das disputas de ego e da luta para saber quem era digno de mais glória, o importante para ambos foi que conseguiram vencer definitivamente seus principais inimigos no campo de batalha. E para melhorar a situação dos vitoriosos, o restante das tropas de Bruto foram reunidas e cerca de 14.000 homens foram alistados no exército dos triunviros. Antigos veteranos foram dispensados de volta para a Itália, mas alguns dos veteranos permaneceram na cidade de Filipos, que se tornou uma colônia romana. Antônio permaneceu no Oriente, enquanto Otaviano voltou para a Itália, buscando encontrar terras suficientes para instalar um grande número de veteranos. A Batalha de Filipos marcou o ponto mais alto da carreira de Antônio. Naquela época, ele era o general romano mais famoso e o parceiro sênior do segundo triunvirato. E isso era péssimo para Otaviano, que após todos esses anos de batalhas e conflitos, se julgava o único homem digno de liderar Roma. Liderança essa que estava mais ameaçada do que nunca após Antônio se destacar tanto. Então, de forma silenciosa e discreta, o segundo triunvirato começou a desmoronar, fazendo com que a frágil aliança entre Antônio e Otaviano se aproximasse do fim, levando a muitos outros conflitos entre eles, em suas buscas desenfreadas por poder e glória. Mas isso é uma história para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.